principais componentes de um drone de aplicação agrícola, pessoal, são bastante componentes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, mas num curso prático que vocês fizerem, ou um curso prático pelo Senar, ou um curso prático pago, vocês vão conhecer cada um desses componentes de forma melhor, né? Ao vivo, inclusive entendendo o que cada um desses componentes faz, né? Mas, basicamente, o que a gente tem aí hoje nos modelos mais avançados de drones agrícolas são esses componentes. Ó. Deixa eu pegar aqui um apontador. Nós temos as hélices, né, ou asas rotativas, os motores. Então, nesse modelo de drone aqui, que tem 8 hélices, então a gente tem 8 motores, tá? Um superior e um inferior. As placas ESC, que são placas que ficam nos braços do drone, de cada um dos braços. É uma placa para cada motor e elas são responsáveis pelo controle eletrônico da velocidade desses motores. Nós temos aí os indicadores frontais ou LEDs frontais que ficam aqui logo do lado das ESCs, tá? Então, são os LEDs do drone que indicam frente, traseira do drone, e também para localização durante a noite facilita bastante. Os braços da estrutura, né? Que aqui nós temos 4 braços. Sensores de detecção de dobradura, pessoal, são sensores que tem na parte inicial de cada braço, tá? Esses sensores eles servem para 2 coisas. Primeiro, para te informar que o braço não está corretamente conectado. E segundo, para não deixar que você decole sem o braço estar devidamente conectado, ou seja, estendido, tá? Então, se o braço não estiver certinho, esse sensor de dobradura vai identificar que você não acionou a dobradura e normalmente o drone não vai nem decolar, tá? Então, assim, não vai nem ligar os rotores nos modelos mais novos, mas tem alguns modelos mais antigos que ele acionava com o braço solto. Se o braço estiver solto, você ligar o drone, um braço vai bater no outro, hélice batendo uma na outra, quebra tudo, faz um estrago. Então, o sensor de dobradura é exatamente para não deixar que isso aconteça. As pontas de pulverização ou lanças de pulverização, né? Que normalmente, nesse modelo de drone aqui, são só na parte anterior do drone, ou seja, na traseira do drone, ele tem 2 pontas de pulverização, 2 bicos rotativos, mas tem modelos como o T10, o T30, que a gente tem bicos na dianteira e bicos na traseira, tá? Aspersores vão estar logo abaixo, né? Então, aqui a gente tem as pontas, as lanças, né? E abaixo, os aspersores. O tanque de pulverização, que vai estar normalmente na parte superior do drone. As bombas de pulverização, ou seja, as bombas de entrega, né? Que vão tirar o produto de dentro do tanque e levar para os bicos de pulverização. Alguns modelos têm câmera FPV, frontal e traseira, outros modelos só têm câmera frontal. E alguns também, nessas câmeras, têm integrado a elas um sistema de gimbal para que a câmera possa se movimentar, né? Você possa movimentar a câmera. Sistema de visão binocular, que consegue, auxilia, né, na verdade, na detecção de obstáculos, de objetos. Esses pequenos destaques aqui são destaques somente para identificação frontal e traseira do drone. Dissipadores de calor que são em cima aqui para retirar o calor dos componentes que estão dentro dessa parte frontal do drone aqui. Então, aqui a gente tem placas, tem sistema de bombas, são vários componentes que superaquecem aqui, então é necessário um dissipador de calor. O radar omnidirecional, nesse modelo aqui, o radar frontal superior, tá? Ele é omnidirecional. Significa que ele abre aqui num ângulo de mais ou menos 80 graus, como se fosse um cone mesmo, tá? É um radar cônico para identificação frontal e superior de obstáculos. O radar reverso ou descendente, tá? Esse radar reverso ou descendente, ele vai estar na parte de baixo do drone, e aí esse auxilia tanto no distanciamento da cultura que está sendo aplicada,
quanto também o radar de traseira dele, né, para que ele possa identificar objetos na parte traseira do drone. A bateria, né, a bateria do drone, que normalmente ela fica aqui na parte traseira do drone. Trem de pouso, decolagem e pouso. As antenas para o sistema de transmissão, que eles chamam hoje, tem uma tecnologia chamada OcuSync, tá? Então, são antenas que conectam o drone ao rádio. As antenas RTK integradas. As antenas RTK, gente, elas vão encarecer um drone hoje, o T40, o T50, em torno aí de uns 50 a 70 mil reais, dependendo de onde for adquirido o equipamento, tá? É lógico que eu sempre recomendo vocês, principalmente que a gente está falando de um equipamento caro, né? Que tem um custo alto, que comprem de uma autorizada, certo? Evitem de comprar equipamentos que não são de empresas autorizadas, porque se der um problema, por exemplo, você já vai ter um problema com garantia, né? E também, pessoal, tem os LEDs traseiros, tá? Os indicadores traseiros que ficam aqui nos braços traseiros do drone. Então, a gente tem LEDs dianteiros e traseiros. Dependendo do modelo, você vai ter luzes vermelhas indicando a frente do drone, outros modelos, luzes verdes indicando a frente do drone, e sempre na traseira, tá? A gente vai ter ou os LEDs dos braços aqui piscando em amarelo, verde, amarelo ou vermelho, indicando determinada situação, e aí é igual às luzes do semáforo, tá? Do sinal. Verde, ok, amarelo, presta atenção, e vermelho é problema. Então, gente, se tiver piscando o LED vermelho, normalmente é bateria em nível baixo de carga. Tá? Traz o drone o mais rápido possível, lembrando que o drone aterriza do nada, se ele der carga muito baixa, ou seja, entrar em nível crítico de bateria, ele vai aterrizar onde ele estiver. Tá? E também pode ter esses indicadores de LEDs bem na parte traseira do drone aqui, indicando essas cores também. Tá? Alguns modelos de drone, como é o caso do T10 e o T30, eles têm inclusive cilibrim para voo noturno. Tá? Então, você consegue acionar os cilibrins aí para melhorar a visualização do terreno. Isso até porque eles têm sensores um pouco mais antigos do que os modelos novos. Então, assim, não é que os sensores não funcionam, mas eles precisam aí de uma luz auxiliar para conseguir ter uma visualização melhor. Agora, os modelos mais novos, não. O pessoal já tem conseguido trabalhar à noite aí sem medo de errar, tá? Que o drone identifica os obstáculos. Então, aqui é só um pequeno layout, tá? Realmente do que seria o sistema de pulverização desses drones. É lógico que muito simplificado, mas basicamente o que nós vamos ter aqui é o corpo do bico, filtro, sistema anti-gotejamento, né? Então, as pontas de pulverização. Nós vamos ter aqui o estrondo, que são as mangueiras, na verdade, que vão levar até o conector dos tubos, tá? Então, são tubos, um conector que vai distribuir para outros tubos e levar o produto até os bicos. Nós temos também a bomba, as válvulas eletrônicas aí, controladoras de vazão, né? E o próprio tanque de pulverização, bem como o controle remoto, que é por onde a gente faz o controle da pulverização, tá? Então, eu aciono pulverização, desativo pulverização, eu consigo fazer tudo isso pelo controle, no caso de fazer uma aplicação manual. E se for uma aplicação automatizada, o próprio drone ele liga e desliga o sistema de pulverização sempre que ele for fazer manobras, ou seja, ou sobreposição de locais que ele já aplicou, ele não vai ligar o sistema de pulverização. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter estrutura, o corpo do drone, os controladores de voo, os motores, as placas ESC, né, os controladores de velocidade, os sensores instalados no drone, né? E aí, olha só, motores e hélices. Aqui a gente tem alguns modelos, tanto de motor quanto de hélices, né? Observem que as hélices elas são dobráveis, então a gente não precisa de desmontar a hélice para guardar o drone, né? Esse é o kit, onde vem hélice, motor e o guarda-hélice ou protetor de hélice.
que a gente consegue travar as hélices aí para transportar o drone e as hélices não ficarem soltas. A placa ESC aqui, a gente consegue ter uma visualização melhor da mesma. Então, observem que ela tem conectores elétricos, tá? Ela recebe eletricidade, até porque é aqui que o motor vai se conectar para funcionar, né? Ele é elétrico. As placas ESC são responsáveis pelo controle, tá, de velocidade das asas aí, dos motores. Os radares aqui, ó, observem, esse daqui é um T40. Não, esse aqui é um T20. T20P, tá? Eu tenho aqui, ó, radar omnidirecional, tá? Superior, radar omnidirecional traseiro, certo? E observem, ó, aqui, esse aqui é para cima e para os lados, tá vendo? Superior. Já o traseiro, eu tenho ele para trás e para baixo, para dar sensibilidade, a manter o distanciamento do que eu configurar no drone, da plantação. E ainda aqui os radares frontais, que também são omnidirecionais, tá? Agora, no T50, tem inclusive um radar por baixo aí, bem potente, tá? E melhorou bastante a questão de distanciamento da cultura. O drone não precisa de desacelerar tanto, igual desacelerava, então ele consegue fazer um voo mais constante, em alta velocidade, e mesmo assim deslocar, né, desviar dos obstáculos com bastante segurança. Então, a gente tem aí nos modelos T25 e T50 hoje uma melhoria significativa dos sistemas de radar aí, tá? São responsáveis pela detecção de obstáculos. Lembrem-se, não deixa só o drone detectar obstáculos, gente. Tem pontos cegos. Se vocês observarem aí pelos radares, vocês conseguem observar que existem pontos cegos. Então, ele não vai enxergar em todas as posições. Legal? Outro componente que um vem com um drone, o outro normalmente você vai comprar ele separado, ou dependendo da sua compra, você já compra o kit completo, é o tanque dispersor de sólido, tá? Então, normalmente o drone vem só com um tanque de pulverização e você adquire o tanque dispersor de sólido separadamente. O original é lógico, tá? Eles são diferentes, o tanque de pulverização é ligado ao sistema de pulverização que vai levar a cauda até as pontas de pulverização, né? Que pode ser disco rotativo ou o bico de pulverização padrão. E no caso do tanque dispersor de sólido, é retirado o tanque de pulverização, é desligado o sistema de pulverização e ligado o dispersor. Então, vai colocar o produto sólido aqui dentro e ele tem um disco rotativo aqui embaixo que dispersa os sólidos, tá? Então, são sistemas de dispersão diferentes, o de líquido e o de sólido. Mas o drone já vem preparado para os dois sistemas. Bateria. Tá? Aqui a gente tem uma bateria do T40, é uma bateria bem grande, né? Bateria hoje, dependendo do modelo do drone aí, vai variar aí hoje de 7 mil até 18 mil reais, mais ou menos, em média. Carregador, tá? Tem o carregador original, né? Todo drone vem com seu carregador. E aí também tem a utilização de geradores de energia elétrica para que a gente possa carregar, né, a partir do carregador, carregar as baterias no campo. E aí tem vários modelos de carregador, tá, gente? Então, a gente vai ter, dependendo da marca, a gente vai ter modelos e baterias com modelos diferentes também. E os rádios controle, e aí também vai depender do modelo do teu drone, da marca do teu drone, né? A gente vai ter vários tipos e modelos diferentes de controle. E aqui tem alguns só para vocês darem uma observada. Tem muitos botões, mas são comandos relativamente simples. Depois que a gente entende os comandos que tem em cada botão, a operação com o drone é muito tranquila. Legal? E aqui algumas situações de perigo devido às características das aeronaves, tá? Então, primeiro, vazamento, gente. Vazamento é um problema que a gente sempre tem, tá? Olha só, o nosso auxiliar de campo, o vulgo Badeco,
na hora que vai reabastecer o tanque, errar a boca do tanque e derramar produto em cima do drone. Isso quase não acontece. É lógico que eu estou sendo sarcástico, tá? Pessoal, dá trabalho com isso daí. Tem que tomar cuidado. Encher demais o tanque, ou seja, transbordar o tanque, tem o limite dele. Erro ao manusear o tanque. E aí pode causar falha do sistema, perda de controle, batida do drone, tá? Ter problema de vazamento durante o transporte da aeronave. Pessoal, a gente não pode transportar a aeronave com o tanque de pulverização cheio. A aeronave é transportada com o tanque de pulverização vazio, de preferência com um pouco de água dentro, para não dar entrada de ar, tá? Mas nunca cheio, tá? Vai aumentar o peso da aeronave. Isso pode acontecer um acidente e causar um problema maior. Rachadura inesperada do tanque. Uma batida do teu drone, gente, observa, tá? Porque pode ter rachado tanque. Tubos ou conexões rompidas. Isso aí você vai ver o vazamento. Outro perigo, dispersão de resto de calda, tá? Ou seja, você terminou de fazer a pulverização, onde eu vou dispersar se sobrou um restinho de calda no meu drone? Segundo a resolução, a portaria 298 do mapa, esse resto de calda tem que ser pulverizado na área que você está pulverizando. De que jeito? Você vai diluir esse resto de calda no tanque, ou seja, vai colocar água e você vai acabar gastando aí mais uma, às vezes mais duas cargas de bateria para já fazer a limpeza e enxágue do tanque no campo. Tem que ser dispersado, isso é obrigatório. Tem que ser dispersado na mesma área que você estava pulverizando. Superdosagem, ou seja, botar mais produto do que o que deveria ser a dose correta. Então, posso ter problema com a partir do quê? De uma sobreposição de área, ou seja, passei duas vezes em cima da mesma área pulverizando. Isso caracteriza superdosagem. Ou que o drone não seguiu o plano de voo, tá? Então, superdosagem, gente, tá? Ou se o drone não está seguindo o plano de voo, ficando estacionado, e pode acontecer de não desligar os bicos de pulverização, tá? Quando? Se eu estiver fazendo uma pulverização manual, por exemplo. Na pulverização manual, eu provavelmente vou ter sobreposição na aplicação, ou vou ter falhas na aplicação, e se eu parar o drone e não desligar o sistema de pulverização, ele vai ficar pulverizando ali. Isso caracteriza superdosagem também. Outra coisa, pulverização involuntária fora do alvo. Gente, isso não pode acontecer, por isso que o mapeamento tem que ser bem feito. Uma outra pulverização involuntária fora do alvo que ocorre com frequência é o que a gente chama de deriva. E aí é porque a gente não respeitou a velocidade do vento, temperatura, umidade do ar, tá? Que também é considerado. A deriva é uma pulverização involuntária que não pode acontecer, tá? Essa não pode acontecer de forma alguma, principalmente se a gente estiver utilizando um produto, um herbicida, tá? Algo que possa causar danos sérios à cultura. Gotejamento, gente. Falha no bico ou no sistema de pulverização, ou nos dois, tá? Uma bomba que não foi calibrada corretamente, um bico que está gotejando, e a deriva, né, gente, que é um problema seríssimo. Então, normalmente, a deriva está ocasionada, no caso da característica do drone, pelo erro do sistema de altitude do drone. Mas ela vai ser causada por outras situações, como eu disse, tá? Questões naturais. Velocidade do vento, temperatura ambiente, umidade do ar. Tá? E também em fenômenos chamados de inversão térmica, que a gente também vai ter problema sério de deriva. Quais são os principais fatores que vão interferir na escolha de uma aeronave, tá? Carga útil da aeronave, então, quanto ela consegue carregar e essa carga vai ser suficiente para aquilo que eu estou trabalhando? Então, vai depender. Se minha área é pequena, eu vou trabalhar com pequenas áreas de pulverização, um T10, um T20, vai me atender tranquilamente. Vou trabalhar com áreas maiores, tá? O T30, um drone de 30 litros, tá? Eu fico muito focado em drone da DJI, mas um drone com tanque de 30, 40 litros, a gente já tem até de 60 litros no mercado brasileiro já sendo vendido. Então, vai depender, né? Da carga útil, tempo de voo, autonomia.
Esse é um problema, a gente está amarrado ainda na autonomia de bateria que a gente tem disponível hoje, que é em torno de 10 minutos, 9 a 10 minutos de voo, no máximo, estourando. Tá? Preço do equipamento, transporte do equipamento, ou seja, eu estou comprando um drone pequeno, meu transporte pode ser um transporte menor. Estou comprando um drone grande, eu já preciso de pensar em ter uma caminhonete maior, uma caminhonete 3/4, ou de repente um caminhão. Ou será que uma van resolve meu problema? Ou eu vou ter que usar carretinha? Então, tudo isso vai interferir. Os equipamentos de proteção, tá? Tanto do equipamento quanto de proteção pessoal. Eu não posso transportar um drone, por exemplo, no mesmo local onde eu estou transportando pessoas. Eu não posso transportar meu drone contaminado dentro do carro, junto comigo. Tá? Ele tem que estar separado de mim. Reparo simplificado e reposição de peças. Isso é extremamente importante. Olha só, esses drones hoje, eles têm um reparo de certa forma simplificado. A não ser parte elétrica e eletrônica, tá? O resto das peças são todas fáceis de trocar. A grande maioria é tudo muito fácil. Então, o próprio piloto, com o tempo, ele vai começando a desmontar e montar o drone dele para fazer limpeza e tudo, e vai entendendo como funciona. Então, o reparo desses equipamentos hoje é mais simplificado. Isso vai determinar a escolha do seu drone, tá? E reposição de peça, gente, aí eu vou ser sincerão para todo mundo. Hoje, no Brasil, empresa, fabricante, que tem manutenção de drone agrícola em todo o Brasil, se chama DJI. Isso a gente tem que ser sincero. Tá? Não que as outras marcas sejam ruins. É porque realmente quase todas as cidades maiores hoje você chega, você consegue uma assistência técnica e reposição de peça, tá? Então isso é um problema. A gente tem que pensar nessa situação também. E um outro fator que interfere bastante é a legislação. Por exemplo, a gente falou ontem do T60, que ainda não está liberado no Brasil, da DJI, o Agras T60. Ele, com carga total, ele vai passar de 150 quilos. Se ele passa de 150 quilos, ele é considerado drone classe 1. Drone classe 1 tem que ter o projeto aprovado pela ANAC e tem que... e esse projeto, gente, ele é semelhante à aprovação de uma aeronave tripulada, de um avião, de um helicóptero, tá? Não é uma aeronave qualquer. A gente está falando de uma aeronave muito grande. Então, hoje, por exemplo, na legislação, não se permite esse tipo de equipamento sem a aprovação da ANAC. A ANAC não aprovou, não pode voar no Brasil. Então, gente, a gente tem que se preocupar com essa questão de legislação também, tá? E aí, vamos rapidinho aqui passar as principais marcas de drones que tem no Brasil hoje. E aqui, sem não puxando sardinha para nenhum lado, tá legal? Então, a gente tem a DJI aí hoje, com T10, já saiu de linha no Brasil. T16 saiu de linha no Brasil. T20 já saiu de linha no Brasil. Ainda estão sendo vendidos, mas vai sair de linha o T20P, tá? E o T40. Os novos drones da DJI, o T25 e o T50, tá? E o T30, que também já saiu de linha no Brasil. E vocês verem aí o T60, ó, observem que eu coloquei 3 interrogações na frente aí. T60, perguntando, né? No Brasil ainda não está liberado. Como eu disse, a DJI é uma das líderes globais em drones, e o modelo dos drones agrícolas deles é a linha Agras, tá? Então, quem quiser buscar essas informações, busque na DJI Agricultura, tá? Tem o site aí para vocês poderem ter o acesso aí a todas as revendas aí autorizadas no Brasil. Tá legal? Da Chag, o P30, P40, V40, esses aqui todos já saíram de linha no Brasil. Hoje a gente encontra o P100, que também vai sair de linha no Brasil, o V50 e o P100 Pro, que é o último lançamento da Chag. Então, eles têm sistema de navegação inteligente, sensores que otimizam a aplicação de defensivos agrícolas, tá? São tecnologias semelhantes, só que uns com prós e outros com contras aí, quando a gente fala em tecnologia de aplicação. Yamaha, gente. A Yamaha não é comum no Brasil. Eu até tinha mostrado uma imagem do helicóptero de pulverização da Yamaha. Tá? Ele é não tripulado, é pilotado remotamente também.
Muito comum nos Estados Unidos, tá? Em países da Europa, mas aqui no Brasil ele não é um equipamento comum, não. A Yamaha é japonesa, tá? Então, vocês já sabiam disso. É a Vision. Ela também está presente no mercado brasileiro, mas ela é chinesa também, tá? E o primeiro drone que ela lançou no mercado brasileiro foi exatamente para o mercado brasileiro, tanto que o nome é Tucano, tá? Ela foi lançada para o Brasil, né? Depois lançou o Falcon e hoje o que eles têm em linha no Brasil é o EA30X e o EA30X Pro, tá? São de 30 litros. Ela foi a empresa que inovou com a visão binocular e com os bicos rotativos, tá? Ela lançou bico rotativo e visão binocular, sensor de visão binocular antes da DJI e antes da Chave. Então ela é precursora disso e aí eles correram atrás e falaram assim, opa, estamos falhando nesse ponto, vamos trabalhar. Sky Drones, essa é brasileira, ela se destaca no desenvolvimento de drones aqui no Brasil, né? Fabrica e opera em vários mercados aí, além do de agricultura, mas também segurança, resgate. Tem o Pelicano de 10 litros e o Pelicano de 30 litros, tá? Então, esses drones dela aí estão no mercado brasileiro também. Lembrem-se de verificar as especificações técnicas, a assistência técnica e a disponibilidade de peças de reposição e escolher um drone para pulverização, tá? Cada propriedade agrícola tem suas particularidades, então é importante encontrar o modelo que melhor se adapte às suas necessidades. Tem muito relevo, se é muito inclinado, ou tem muitas árvores, ou se eu vou trabalhar com fruticultura. Então, assim, vai depender muito da característica, tá? Para você saber qual é o melhor equipamento para você. E aí, gente, o que vem por aí, tá? O voo em enxame, né? Se espera ansiosamente pela liberação do voo em enxame aqui no Brasil, ou seja, 2 ou mais drones sendo pilotados por um controle remoto, né? Eles voam sincronizados, né? Então, fazendo pulverização de áreas maiores. Então, a gente imagina aí um T-40 hoje, a gente consegue fazer até uns 10 metros de largura de faixa, voando aí a 30 km por hora. Imagina com 5 T-40, você fazendo 50 metros de largura. O drone da Embraer, né? O de asa fixa, de pulverização que está sendo desenvolvido, é esse modelo aqui. E a gente tem aí as tecnologias VTOL, que é o drone de asa fixa, decolando na vertical igual um multirotor, e depois voando como uma aeronave fazendo aplicação, tá? Isso a gente ainda não tem disponível no Brasil, mas a tecnologia já vem sendo desenvolvida aí. E logo, provavelmente, a gente vai ter também drones nesse formato aqui no Brasil, fazendo pulverização. Tá legal? Bom, pessoal, dessa aula, era isso que a gente tinha para falar com vocês.